Opa, e aí? Fala, Gabriel, beleza? Beleza? Vamos começar? Vamos começar então. Vamos embora, pô. Então vamos lá, galera. É o seguinte, a live de hoje é sobre o edital da prova de aprendizes marinheiros 2021. Qual que é o objetivo dessa live? Nós vamos estar aqui abrindo, né, o edital. Você não conseguir visualizar em si o edital, mas nós vamos estar tocando aqui nos principais tópicos, né, que são atinentes ali ao edital. E nós vamos estar dando algumas dicas ao longo dessa conversa e vamos estar levantando aqui quais são os pontos importantes, aquilo que você tem que se preocupar. O edital, para a gente começar, o que é o edital? O edital são as regras do jogo. Então vai ter uma prova, que é a prova de concurso, é um concurso público, para entrada, né, como aprendiz marinheiro, e você vai fazer essa prova, quem tiver interesse, é claro, essa prova vai dar acesso ao concurso público e você vai se tornar um militar da Marinha do Brasil. E através dessa prova, nós vamos estar aqui, então, descrevendo quais são as regras, né? Quais são as regras deste concurso público, ou seja, o edital deste concurso. Então, vamos estar passando aqui, tópico por tópico, o que a gente julgar interessante e a gente vai estar comentando um pouquinho. Você está com... Exatamente. Conforme o professor Sequim falou aí, para vocês, pessoal, que vão tentar a prova de aprendizes marinheiros, entender o edital, tá entendendo do processo seletivo que vocês estão participando. Então, se você não entende o que é cada linha ali do edital, talvez você mesmo passando na prova, sendo aprovado, estando ali dentro do número de vagas, você pode ser eliminado depois. Então, olha a gravidade disso daí. Então, entender o edital você ter 100% de certeza que você vai ter ali as condições após aprovado para ingressar na Marinha, conquistar a vaga tão sonhada. Hoje nós vamos estar discutindo aqui os primeiros tópicos do edital e nas próximas lives a gente vai comentar os demais. A gente não vai conseguir discorrer hoje tudo no edital só, mas a primeira parte, né, vão ser 3 lives de edital, a primeira parte a gente discute hoje, conforme o professor Sequim já falou aí. A gente lê, comenta os tópicos mais importantes do edital e vamos mostrando aí para vocês quais tópicos são esses. Beleza? Vamos começar a leitura então, Rafael, do tópico 1. O tópico Beleza. 1 Tranquilo. Tranquilo. Você pode começar aí, por favor? Deixa eu abrir ele aqui, aí a gente vai Eu estou falando. com ele aberto aqui, eu posso começar também. Beleza, começa aí. Pronto, abri aqui também. O tópico 1, pessoal, o tópico 1 do edital são as normas para o concurso público. E ele fala dos principais aspectos da carreira militar. Ele fala o seguinte, ó. Os deveres militares emanam um conjunto de vínculos racionais e instituições que devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida. Aqui fala aqui da parte que a pessoa tem que ser... O que ela tem que ter para ser militar. Vamos lá. Os deveres militares são a dedicação e fidelidade à pátria, o culto aos símbolos nacionais, a probidade, a lealdade em todas as circunstâncias. Então, o militar tem que ser leal. A disciplina e o respeito à hierarquia, o rigoroso cumprimento das obrigações e a obrigação, essa é uma parte muito importante, de tratar o subordinado com humanidade. Então, são as características que a pessoa, quando vai prestar o concurso, ela tem que saber depois que ela se tornar militar, ela vai ter que cumprir tudo isso daí. Então, ela vai ter que tratar o subordinado com dignidade, vai ter que cultuar os símbolos nacionais, a bandeira nacional, a bandeira da Marinha, os símbolos da Marinha. Então, são os requisitos da carreira. Isso daí vai ser para sempre. Foi aprovado no concurso, o militar já tem que ter isso daí. Por que é importante saber isso? Porque vocês têm que saber qual terreno vocês estão pisando. Se é esse realmente, de fato, o concurso que vocês vão tentar. Então, conforme a gente discutiu na live de ontem, se você não viu, corre lá, dá um clique na live de ontem, que você vai ver os benefícios da carreira militar. E esses benefícios, é claro que também está arraigado a condição de você aceitar ser um militar propriamente dito. Então, esse item 1 é o que fala da carreira, é o que fala o que você tem que ter para ser um militar. Inclusive, eu me confundi aqui, mas olha só, o item 1 é o seguinte, ó. Dedicação e fidelidade à pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser defendidas com o sacrifício da própria vida, que é o item que, é óbvio, vai tratar isso se o Brasil entrar numa guerra. Então, o militar tem que estar preparado para a guerra, inclusive psicologicamente. Inclusive, se não me engano, Rafael, esse é o juramento que se faz quando entra para a Marinha, não é isso? Exatamente.
Quando você entra, né? Quando você faz o curso, você vai entrar, você vai fazer um curso. E aí, quando você termina esse curso, que você, teoricamente, é declarado ali, né? A sua... No caso aqui, desse concurso, você vai ser declarado marinheiro. E aí, dentro do marinheiro, vai estar lá uma do que você vai jurar, o juramento que você vai fazer, né? De frente da bandeira nacional. Vai estar lá a bandeira hasteada. De frente ali as pessoas que estão participando, você vai fazer justamente esse juramento, que é da fidelidade, né? A pátria e a integridade, as instituições, que é justamente é o que o Paganini falou. A questão de ser militar, eu vou fazer uma prova porque eu quero ser militar. Mas vamos lá, será que eu tenho esse perfil de militar, né? Então, esses são os pré-requisitos. Mas se você for ler isso daí, praticamente todos os brasileiros que têm aí um, um desejo, né, que tem uma preocupação com o país, que tem uma preocupação com a nação, que tem uma preocupação com a população, que está ali disposto até a defender a própria nação, qualquer um que tenha essa preocupação já estaria enquadrado aí nesses pré-requisitos. Isso. Vale lembrar também, Rafael, que esse juramento aí é feito por todo homem na etapa de recrutamento. Então, ele já jurou, né? Não tem jeito. Se o Brasil convocar você que já se alistou para a guerra, você que já está aí com a idade para servir, porque nós estamos falando do alistamento que o Exército faz, tá? Não é concurso, não. Você, quando fosse alistar, você vai fazer esse juramento. Então é melhor você fazer esse juramento estando numa carreira do que só fazer por fazer. Né? Só fazer para depois, em tempos de guerra, você ia cumprir isso daí. Então as aptidões são só... Essas aptidões são mais, como é que fala? Essa aptidão primeira, né? Mais específica para tempo de guerra. Mas as outras cabe ali o que você aqui falou. Para quem vai fazer o concurso para essa carreira, tem que respeitar a hierarquia, tem que seguir tudo aquilo. Certo? Eu acho que ficou bem entendido, ficou bem claro, né, Rafael? Sim, eu acho só uma pontuação, a questão da hierarquia, né? Acabou que na outra live a gente falou pouco, mas a hierarquia nada mais é do que respeitar que acontece? Um dos princípios básicos dos militares é a hierarquia e a disciplina. A hierarquia, ela está pautada em quê? De que se você tem alguém superior a você, ele te der uma ordem, você vai ter que cumprir. Assim como se tiver alguém subordinado, se você der uma ordem, ele vai ter que cumprir. Por quê? Porque isso é hierarquia. O comandante, quando falar alguma coisa, todos terão que cumprir. Por quê? Porque ele está ali naquela posição e aquela posição ela merece o respeito e você vai ter que cumprir o que ele está determinando ali porque ele foi colocado naquela posição. É justamente isso que é a hierarquia. Beleza, vamos passar aí pro 2, então? Bom, você quer ler aí ou eu faço? Lê aí, pode ler aí que eu vou acompanhando aqui. Eu leio e em seguida você faz os comentários aí. Tá bom, beleza, o item fechado. 2 do edital, pessoal, é o curso, já fala sobre o curso de formação. Já é como você vai... o que vai acontecer quando você entrar na escola de aprendiz. Fala assim, o curso de formação para ativa será conduzido nas escolas, nas EAN, sob o regime de internato. Aqui já cabe um comentário. Internato é aquele regime no qual você vai entrar e você só vai sair para ter uma licença, para ir para a rua, quando a força te deixar fazer isso daí. Aí fala o seguinte, tem duração de 48 semanas. 48 semanas, no qual serão ministradas as disciplinas de ensino básico e ensino militar naval. Logo em seguida fala, durante esse curso, além de serem proporcionados, olha só, alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, o aprendiz receberá bolsa auxílio atinente à sua graduação, que é o soldo, que é o salário que ele vai ganhar, que o Serginho pode comentar aí melhor que eu. Isso, então o que acontece aqui? Olha só, o primeiro passo é importante você saber, quando você passar na prova de aprendiz de marinheiro, o que você vai fazer? Você vai ter que cursar. Isso vai acontecer para qualquer força, tá? Qualquer força, qualquer concurso público da carreira militar, sempre que você entrar no concurso, você vai ter que cursar. Nesse caso aqui, você vai cursar para se tornar marinheiro. E dentro desse curso, ele vai estar aqui, tá pautado no ensino básico, e aí vai ser, no caso, português, matemática, física, dependendo de cada. No caso da aprendiz marinheiro, é isso que você vai estudar, o ensino básico, que seria um reforço ali de português, matemática, ou alguma matéria específica você vai escolher, que pode ser elétrica, mecânica e tal. E ainda assim a parte de
naval. O que que é ensino militarmente um militar? Então você vai aprender a marchar, você vai aprender a ordem unida, né, que é aquela marcha é, ordenada, podemos dizer assim. Também você vai aprender ali os princípios da instituição, você vai aprender a organização da Isso. instituição, a legislação da instituição. Então você vai aprender tudo o que é atinente ao militar que você precisa de saber para você ter aí um desenvolvimento na sua carreira. Então, nesse primeiro ano é só instrução, você vai estar aprendendo o que vai estar acontecendo. E olha que legal, você vai estar recebendo já uma grana. Então você vai ficar um ano Isso. estudando e recebendo aí esse valor de R$ 1.303. Aí ele fala, ó, e aí Isso. ele E descreve, né? vale lembrar também, Rafael, que esse valor aí, a gente já discutiu no canal, nosso canal no YouTube, quem não viu, dá uma olhada lá, nosso canal a gente discute esse salário na íntegra. E deixa eu comentar aqui, antes que você continue aí, para não perder, Claro. você falou que o curso aí é da parte marinheira, mas esse curso é dividido em duas fases, são 48 semanas divididas em duas fases. A primeira fase é quando o menino, a menina no ano que vem vai entrar aprendiz marinheiro, e eles vão ficar aprendendo a parte de formação militar naval. E logo depois, na segunda etapa do curso, eles vão a grumete, que é um grau hierárquico acima do aprendiz. Isso. Já na parte de grumete, eles vão aprender a parte técnica, que é a parte ou de apoio, ou de eletroeletrônica, ou de mecânica. E detalhe que o salário, né, a remuneração vai aumentar quando vai a grumete. Já aumenta, já tem uma diferença. Beleza. Aí tem um detalhe aí, ó. Se eu for continuar lendo o edital, tem a parte B. A parte B, ela vai falar onde serão essa instrução, onde vai ser a instrução. Hoje no Brasil, nós temos 4 escolas de aprendizes marinheiros. Nós temos a Escola de Aprendizes Marinheiros do Espírito Santo, a Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina, a Escola de Aprendizes Marinheiros de Pernambuco e a Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará. Então, essas 4 opções serão você pode escolher, né, alguma dessas opções. Isso significa o quê? Que você, por exemplo, se você for para a Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina, você vai ter que ir a Santa Catarina e você vai cursar um ano lá. Após esse Isso. ano, aí você vai ser distribuído. O que significa distribuído? Você pode ir para qualquer outro lugar do Brasil. Lógico que vai ter ali uma classificação, você vai poder escolher para onde você vai, dependendo da sua. Vai ter ali uma divisão. Ó, se eu passar na prova, eu vou ter que me deslocar para um desses 4 lugares que eu acabei de falar aí. Isso. Conforme você falou aí também, vale lembrar que isso é definido no momento da inscrição, tá, gente? Quando o candidato ele vai se inscrever, ele vai optar por qual escola ele vai cursar. Entende? Aí é dada uma preferência, obviamente, porque vamos supor que passaram. Vamos dar um exemplo, tá, gente? Tem 100 vagas para a EANSE, que fica lá em Santa Catarina. E você passou para Santa Catarina, só que você passou com a nota abaixo de todos os outros 100. Então, eles vão te remanejar para outra escola. Então, é assim que funciona. A sua vaga, se você passar dentro do número de vagas, está garantido. Mas você só vai para a escola que você colocou lá como primeira opção, se não me engano, funciona assim, se o pessoal que estiver acima, se você tiver alguém abaixo de você dentro da pontuação. Você coloca uma escola, mas vai para ela de acordo com a pontuação. Mas, geralmente, a preferência é atendida, tá? Ao longo dos anos, aí a gente vê que a preferência, na hora de escolher a inscrição, é atendida. Vamos para o item C, então? Vamos. No item C, ele fala que... No item C, a gente já falou que é a parte de apoio, eletroeletrônica. Isso, Também, beleza. que é a parte que ele vai agromete, né? Que é a parte onde ele aprende a especialidade. Acabamos de falar o item eco também, que é a parte que ele vai para se apresentar em ambas. Você já falou isso daí. Isso. A próxima etapa aí fala que as EANS possuem normas reguladoras específicas para o curso. O que isso daí significa? Significa que quando você entra na escola, você tem todo um código de ética para ser seguido. Cada escola vai ter o seu código a ser seguido. Tem escolas que vão permitir o uso do celular em determinado horário, tem escolas que vão permitir em outro horário, tem escolas que vão ter a rotina de aulas de 7 da manhã a meio-dia, as outras vão ter de 7 da manhã às 13 horas, dependendo ali dos intervalos. Então, cada EAN tem a sua especificidade. Então, é isso que esse item fala. Após o curso aqui,
O edital fala que o grumete vai jurar a bandeira, vai fazer o juramento. E esse juramento é válido por um período de 2 anos, tá, pessoal? Tá aqui no edital. Então é o seguinte, vocês se formando na EAN, vocês têm que ficar na Marinha por no mínimo 2 anos. Esse serviço tem que ser prestado por 2 anos a partir do dia imediato ao término do curso de formação. Show. Aí no item H, né, ele fala que vai ser promovido a marinheiro, nós já falamos. E no item, aí depois vai para o próximo item que vai falar o seguinte, que é a remuneração quando ele vai para marinheiro. Então a gente postou lá, isso, a gente postou lá no YouTube lá um vídeo falando sobre remuneração. E aí a gente destrinchou lá, mas a gente falou praticamente de aprendiz, não é? O vídeo ele vai falar da remuneração de aprendiz. Aqui a remuneração de marinheiro, só para ter noção, ele passa de 1.300, que era de aprendiz, para 2.200. Então ele aumenta em quase R$800, R$900 de remuneração, o que vai ser o primeiro posto, primeira graduação que ele vai ter, que é de marinheiro. Ele vai permanecer nessa graduação ali por 4 anos. Então, por 4 anos, ele vai ser marinheiro e vai ter esse salário aí, esse soldo aí. Isso. Pessoal, para vocês que estão entrando na live agora, quem quiser deixar pergunta, deixar um item do edital que a gente possa ler e interpretar para vocês, podem ficar à vontade, coloquem aí nos comentários, que aqui a gente vai seguir o nosso fluxo. Vamos lá, Rafael, das vagas agora. Das vagas. As vagas são, para este ano, nós vamos ter 750 vagas, ou seja, para 2021 são 750 vagas. Essa previsão de vagas é algo que a Marinha ela já vem, né, ao longo dos anos, mostrando ali quantas vagas ela vai lançar anualmente. Isso. Então, para esse ano, tem 750 vagas. Para o ano que vem, isso vai ser modificado. Cada ano tem ali a sua quantidade de vagas. E dessas vagas, 150 vagas são reservadas para candidatos negros. Como funciona? Esse aqui é um ponto importante. Como funciona essa reserva de vagas, né? O candidato, na hora da inscrição, ele vai se autodeclarar negro, ou não. Né? E quando ele se autodeclarar negro, ele vai estar participando aqui dessas 150 vagas. Então, ele vai estar, além das 600 vagas, ele vai estar disputando essas 150 vagas aqui, que são destinadas para o candidato que se autodeclara negro. Isso aí. Que é, na verdade, isso é uma lei, né? Oi? Na verdade, a candidato negro tem aí, o edital até cita, a lei 12.990, que é uma lei que obriga a ter essas vagas destinadas a candidatos que se autodeclaram negros. Show. Você está falando aqui exatamente o que fala no item 2. Também isso é válido para pretos e pardos. O candidato que se autodeclara preto e pardo deverão indicar em campo específico no momento da inscrição se pretendem concorrer pelo sistema de reserva de vagas. Então, além dele se auto-identificar lá a cor, tem que falar que quer concorrer. Aí o que você está explicando, os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas pela ampla concorrência não serão computados para efeito de preenchimento de vagas reservadas. Aqui é o seguinte, pessoal, esse item aqui, ele joga para cima quem não precisa disputar as vagas. Então, se você se autodeclarou negro no momento da inscrição, você está concorrendo lá a 150 vagas. Você vai colocar que quer concorrer. Só que se a sua nota for alta o suficiente para passar dentro da ampla concorrência, ou seja, concorrendo com todo mundo, aquela sua vaga que estava reservada vai para um candidato que obteve uma nota menor. A relação de candidatos que se autodeclaram vai sair aqui numa lista do calendário de eventos, do anexo 2, está dizendo. Até 5 dias úteis após a divulgação do evento 3, será facultado ao candidato solicitar a inclusão ou desistir de concorrer pelo sistema. Tem essa opção também, é facultativo. Tá. Tem uma parte aqui que é importante, Rafael, que eu quero explicar aqui sobre quem se autodeclara negro e que vai concorrer às vagas. Que é uma parte do processo que, inclusive, é parte eliminatória, que é o processo de heteroidentificação. Como é que funciona isso daí? O candidato, ele, ao se declarar negro, vai haver uma comissão que vai julgar se ele é negro ou não. Porque, por exemplo, a minha tonalidade de pele, por exemplo, eu não posso me declarar. Eu posso me declarar no momento da inscrição, mas isso vai ser verificado depois. E, obviamente, se eu me declarasse, eu não ia passar. Por quê? Porque eu não sou negro. Então, o candidato ele tem que ter muita, como é que fala? Muita convicção na hora convicção não. Ele tem que ter, como é que fala? A pessoa tem que ser para se declarar. Por quê? Porque se não for, vai ter esse processo depois que vai eliminar.
Então, a É Marinha isso, é muito exatamente. fechada em Assim, relação a isso. não adianta a pessoa falar, vou tentar essa vaga aqui e nitidamente, né, Tem ela fim não tem corrido, não traço é assim que funciona. isso, que se classifica, né, como a ser negro. Aí Isso. vamos pro das Item 3. inscrições. Esse item aí costuma eliminar muita gente. Mas vamos lá. Esse item aqui ele é muito importante. Por quê? Porque é o básico para você se inscrever em qualquer concurso. Você tem que saber se você tem condições mínimas de estar, de você, sendo aprovado, você assumir o cargo, né? Então, para isso, ele vai começar a falar, ó, primeiro, né, tem que se inscrever. É isso que ele vai te escrever. O que eu preciso fazer? O primeiro passo é o quê? Eu me inscrever. Eu ir lá no site da Marinha e me inscrever. A gente vai estar descrevendo requisitos, que é o que vai vir logo depois. Então lá, a inscrição é obrigatória para todo candidato, ou seja, você só vai entrar se você se inscrever, primeiro passo. E deve ser realizado em nível nacional. São condições necessárias para a inscrição. O que significa isso? Qualquer um pode escrever, na verdade, mas você só será aprovado caso você tenha essas condições. Primeira condição lá, ser brasileiro. É claro, isso aparece, né? Não tem como alguma pessoa que não seja brasileira pertencer à Marinha do Brasil, pertencer às Forças Armadas. Isso, se você pensar historicamente, não é interessante. A gente ter pessoas que defendem o Brasil que não são brasileiros. Então, o primeiro passo é ser brasileiro nato ou Ou naturalizado. naturalizado. E olha que legal, aparece do sexo masculino. O ano que vem aparecerá do sexo masculino e ou, né, feminino, ou não falará nada disso. Porque aparecerá vagas para o sexo feminino no ano que vem. Então, esse item Isso. irado aí, tá dizendo só sexo masculino. Isso aí. Segundo, não ser casado. Isso é um ponto importante, galera. Se você vai ter a idade, eu vou falar da idade daqui a pouquinho. Mas se você é casado, o que significa ser casado? Legalmente, no papel, né? Se você tem lá uma união estável, ou você tem um casamento lá no cartório, aí independente lá do tipo de casamento que você escolheu, você não poderá assumir o concurso. Por quê? Porque a Marinha, ela determina que o marinheiro, o aprendiz de marinheiro, ele não seja casado. Por que isso? A Marinha está sendo preconceituosa, uma coisa? Não. Pelas condições que essa pessoa será sujeitada. Ela vai ficar ali um ano praticamente em Em internato. regime de Ela não terá internato. ela não terá. Vai sair, sai da instituição, sai. Tem ali as folgas e tal, mas no modo geral ela está dedicada àquilo. Então a Marinha entende que as pessoas que têm que estar dedicadas, inclusive não podem ter ali um cônjuge para poder estar junto, né? Junto com aquela pessoa. Então, o segundo ponto aí Isso. é falar que não pode ser casado, ó, não ser casado e não ter constituído união estável. Terceiro, ter 18 anos completo E, e Rafael, menos de vale um primeiro dia comentário para do esse item anterior, para quem tá. mês de janeiro. Vale um Oi? comentário para esse item anterior, só rapidinho, porque isso vai contra a legislação, porque a família é um pilar da sociedade brasileira. Então, quando a pessoa constitui casamento, ela não pode se separar do casamento. A união, digamos assim, não pode separar aquele casamento, não é assim que funciona. Então, a Marinha, o aprendiz marinheiro, quando ele entra na IAN, ele vai estar em regime de internato. Então, isso vai de encontro. Vai de encontro ao casamento. Então, é por isso, não é a Marinha, é a legislação brasileira. Então, por isso que ele não pode ser casado. E não pode casar também durante o curso, durante o regime de internato. Mas se formou, né, de acordo com o edital aqui, se formou, ele já está desimpedido, livre desimpedido para formalizar um casamento, uma união estável e assim sucessivamente. Beleza. Depois vem a idade. A idade é o quê? Ter 18 anos, ter os 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2022. Então, como vai funcionar? O processo seletivo vai correr, você sendo aprovado, em janeiro de 2022, 1º de janeiro de 2022, você não pode ter mais do que 22 anos, nem menos do que 18. Então, vai ter entre 18 e 22. Se você completar 22 anos e você tiver, e 1º de janeiro está tranquilo. Se tiver mais 22, você não será aceito. Então, essa é a idade para fazer o curso, para fazer o concurso. De entre 18 e 22 anos. Até 1º de janeiro, ela bota a data lá. Então, não tem dúvida.
Você tem que olhar a sua idade, a idade que você vai ter em 1º de janeiro de 2022. Se você tiver 23 anos, infelizmente, esse concurso não poderá ser, não é para você. Agora, se você também tem menos de 18, esse concurso também não é para você neste momento, né? Depois, ter concluído o ensino médio, o 3º ano, né? O 3º ano do ensino médio. Você tem que ter ensino médio completo. A Marinha já teve outros momentos que o aprendiz marinheiro entrava com o ensino fundamental. A partir de 2016, a Marinha começou a admitir, né, marinheiros, aprendizes marinheiros com nível médio. Então, a partir desse momento, passou a ser 18 anos e nível médio completo, tá? 3º ano do ensino médio completo. Então, dia 22 de janeiro, você tem que ter o 3º ano do ensino médio completo. Show. E aí vem falando, né? Possuir idoneidade moral, ser apurado por intermédio de averiguação à vida pregressa do candidato, por meio de verificação de dados biográficos, se militar membro da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro, em atividades, apresentar data prevista para entrega. O que acontece aqui? Vai ser feita uma verificação documental e ela vai ali... Porque o que a gente está selecionando? O que a Marinha está selecionando? Militares. E o militar, ele tem que ter ali uma conduta, ele tem que ter ali alguns requisitos, nesse caso aí, de uma idoneidade moral, ou seja, ele não pode estar respondendo um processo criminal, ele não pode ter tido alguma coisa na vida anterior a entrar no concurso que vá contra, né, a vida dele, a vida moral dele. Então, por isso que vai ser verificado isso tudo aí. Exatamente. E essa é uma das etapas, inclusive, do concurso. A verificação de dados biográficos. Pode continuar aí, Rafael. Beleza, aí ele vem falando que você tem que ter a nota, né? Não ter sido reprovado por insuficiência de nota, de conceito ou por falta de disciplina incompatível com a condição de militar no curso de fuzileiros, não é isso? CFMN. Isso, se você teve, porque acontece muito das pessoas migrarem, né, também de uma força para outra. Não, na verdade, Rafael, esse curso não é de fuzileiro, não, é curso de formação de marinheiros. É só o marinheiro mesmo. O fuzileiro acho que não então aquele primeira etapa, né? Aquela primeira etapa do curso, né? Não é isso não. Eu creio que isso aqui, esse item do edital fala o seguinte: não ter sido reprovado por insuficiência de nota para aqueles que entraram, vamos supor que eu entrei o ano passado. Aí no ano passado eu fui reprovado, eu não consegui formar. Então minha nota foi insuficiente, eu fui indisciplinado, eu fui desligado. No ano seguinte eu não posso tentar. Por quê? Porque eu já perdi a minha chance com a Marinha. Então para aqueles que fizeram em anos anteriores e querem tentar agora, mas sofreram esse tipo de coisa aí, eles não podem tentar, eles estão impedidos. Beleza. Está autorizado pela respectiva força armada ou força auxiliar em se tratando de militar, então se ele é membro, é o que eu estava falando anterior, que eu confundi. Se ele é membro da Polícia Militar, do Bombeiro ou de outra força, se ele quiser prestar o concurso, ele pode, desde que autorizado pela força a qual ele está pertencendo. Então, se ele é bombeiro, ele pode virar marinheiro. Ele pode marinheiro, ele vai passar no concurso e sendo aprovado, ele tem que ter ali a autorização da força ou auxiliar ou da onde ele estava. Aí depois, está em dia com suas obrigações de serviço militar, justiça eleitoral. Esse é importante, hein, Rafael? Justiça eleitoral, o pessoal que faz 18 anos, não sabe, não fez nem o título eleitoral. Então, gente, tem que estar preocupado com isso. Conforme a gente falou na introdução desse vídeo. O edital são as regras do jogo. Se você ainda não tem seu título, corre lá e faz. Justifica se você não votou nas últimas eleições, se você já estava em idade, tem idade para tentar o concurso ainda. Porque é um item eliminatório. Vocês estão vendo aí, nós estamos lendo o item aí, que é das condições para a inscrição. Se você já não tem o seu título, já não votou, então já não está dando certo para você. Tenta regularizar para tentar o concurso. Na verdade, aí, serviço militar quando você faz 8 anos, você se alista, né? Você tem que estar kit com o serviço militar. Você tem que ter, você tem que ser alistado. Você tem que ter ido lá e feito lá o alistamento. Caso você não tenha feito, você tem que fazer o quanto antes, né? Se você pretende ser aprovado, e aí você vai ter que estar kit com o serviço militar. Esses 2 pontos aí que a gente acabou de falar, isso daí é para qualquer concurso público, tá? Qualquer concurso público que você fizer, serão exigidas essas 2 coisas, estar kit com o serviço militar e com a justiça eleitoral. Porque a gente é obrigado a votar no Brasil e você é obrigado a se alistar. É uma obrigação. Então, aquele brasileiro que não o fizer,
ele não poderá prestar nenhum concurso público. Você tem que estar aqui, independente desse concurso da Marinha ou qualquer outro concurso. Isso. Aí depois vai, não está em condições de réu em ação penal, então você não pode estar nessa condição aí. Eu acho que já está claro, né, a leitura. Já falamos um pouco sobre isso também. Isso. Não ter sido nos últimos 5 anos na forma da legislação vigente, porque responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público, condenado em processo criminal, se ex-integrante de qualquer força armada ou força auxiliar não ter sido excluído ou licenciado a bem da disciplina, efetuar o pagamento da taxa de... Aí vamos parar aqui. Então você tem ali umas condições. Nessas condições ela está falando ali de você ser condenado na justiça, de você ter sido militar e não ter cumprido com as suas obrigações, não ter abandonado lá o seu cargo e estar sujeito a algum ato de disciplina. Então, essas condições aí vai ser mais para quem está respondendo algum processo de alguma forma. Então, se esse for o seu caso, né, que eu acho que é um número pequeno de pessoas, mas se esse for o seu caso, você tem que dar uma lida aqui para ver se você se enquadra em alguma delas, tá? Isso. Depois, efetuar o pagamento da taxa. Não vai conseguir fazer o concurso, não vai conseguir ser aprovado se não pagar a taxa que a Marinha estipula para iniciar, né, o processo. Então, vai abrir as inscrições, nós vamos estar falando da data da abertura das inscrições. Esse mês de maio vai estar abrindo, você vai fazer a sua inscrição e tem que pagar. Acontece muito, e você tem que certificar de que foi pago. Se você gerou lá o boleto, você vai pagar na data correta lá do boleto, não adianta pagar no outro dia também, na data correta, e você vai ter que se certificar de que aquele boleto foi aprovado. Vou dar um exemplo aqui que já aconteceu, que eu já vi acontecer, e que a pessoa acabou perdendo o concurso. Que, por exemplo, ela pagou o boleto com outro aplicativo, né? Vou dar um exemplo aqui que a gente utiliza, por exemplo, o PicPay. O PicPay, você pagou pelo PicPay um boleto bancário. Vai funcionar. Só que esse aplicativo, ele pede ali alguns dias para que o boleto seja efetivado. Processado. E aí ele não foi efetivado e o boleto foi cancelado e você perdeu sua inscrição. Então, galera, quero pagar com um aplicativo. Show! Uns dias antes você já faz o pagamento, porque se for cancelado você ainda dá para poder fazer. E não deixe para pagar e para se inscrever no último dia, né? Se você já viu que isso é um propósito, você definiu isso aí como seu propósito deste ano, como meta deste ano, já começa a correr atrás, abrindo as inscrições, já se inscreve, já corre atrás para pagar. É uma taxa relativamente pequena, nós vamos estar falando aqui daqui a pouco, mas tranquilamente dá para você se programar aí para pagar. E tem a questão, que vão falar também, acredito, é da isenção da taxa, né? Caso você não tenha condições, você tem que correr atrás do processo de isenção. Isso. Você lê aí, para quem travou aqui? Tá. O próximo item aí, depois de efetuar a taxa de pagamento de inscrição, é possuir CPF. Isso daí eu creio que todo mundo que vai tentar o concurso tem que ter, mas se não tiver, tem que correr atrás dos órgãos que fazem o cadastro de pessoa física. E possuir documento oficial de identificação original, com assinatura e fotografia, na qual a pessoa possa ser reconhecida, na forma definida no subitem 4.3. No 4.3, vocês vão ver lá embaixo, que está listando quais documentos são os documentos oficiais, mas são cédula de identidade, comprovante, o certificado de reservista é um documento oficial, passaporte é um documento oficial, CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, é um documento oficial. Então, existem alguns outros lá que vão estar listados que são documentos oficiais. E é importante levar isso no momento do concurso. A gente pode deixar isso para outras lives ou para daqui a pouco. Porque o candidato ele tem que levar. Vocês têm que pensar que no momento do concurso, os avaliadores, as pessoas que estão conduzindo o certame, conduzindo o concurso, eles vão querer que você prove que você é você. Ou seja, o seu rosto com a pessoa que está ali. Porque vamos supor, por exemplo, que alguém tente fazer a prova para outra pessoa. Uma pessoa que não estudou, vai lá, paga uma outra para fazer a prova do concurso. Isso não pode acontecer. Então, por isso que tem que ser levado um documento oficial com foto e assinatura. Que o candidato é confrontado lá a foto dele com a assinatura do documento. Ele assina lá no momento do concurso. E detalhe mais importante aí embaixo aí, ó. Logo mais embaixo aí, vocês vão ver que os documentos comprobatórios do candidato vão ser exigidos em outra etapa do certame, que é na VD, nas datas estabelecidas no calendário de eventos. Então, esses documentos
A pessoa pode pensar assim, eu vou falsificar um documento, ou qualquer um pode falsificar. Mas, na verdade, tem uma etapa de verificação documental depois. Então, vamos prosseguir aqui na ordem. O próximo item é ter altura mínima de 1,54 m e máxima de 2 metros. Então, esse é um item aí importante do edital, que o candidato ele tem que cumprir com essa característica fisionômica, fisiológica. Beleza? Não adianta você chegar aqui agora, medir 1,50 m, que estava dizendo lá, 1,54 m. Não adianta você chegar lá na hora, você vai ser eliminado. Você já não compensa você ter esse esforço aí de fazer, de estudar e tal, e já sabendo que você será eliminado. Por isso que é importante você ter esses pré-requisitos. Por quê? Porque você vai ter um esforço de estudar, de se dedicar, de ir lá, gastar seu tempo fazendo a prova, e chegar nesse momento, você tem 1,50 m, não 1,54 m, por exemplo, e ser eliminado. Então, já vai lá, já vê. O pessoal já sabe, né? As pessoas sabem qual que é a altura que tem. Vai lá e se certifica de que é isso mesmo, nem mais do que 2 metros. Tá? Aí vai depois, cumprir as demais instruções específicas no presente CP. Beleza. Concurso público, isso. Isso. O número de CPF e o documento oficial de identidade serão exigidos no ato da inscrição. Então, lá na hora você vai ser exigido. O candidato que não possuir registro CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados e localizados em qualquer agência do Brasil, da Caixa. Então, ele vai descrever aí como que você pode fazer para tirar o seu CPF, que não vem ao caso. Os documentos comprobatórios das condições de inscrição serão exigidos ao candidato nas datas estabelecidas do calendário. Isso já foi falado também. Isso. Olha aí, o item 3.17, 3.1.7. No caso de informações inverídicas, o candidato ele vai estar sendo eliminado do certame, podendo ser, inclusive, sofrer sanções devidas à falsidade na declaração. Então, o documento tem que ser seu, pessoal. Não adianta qualquer candidato malicioso tentar fraudar o certame. A Marinha se blinda muito em relação a isso. Quer falar aí, Fred? E depois ele vem trazendo algumas leis, né? Algumas leis de proteção, o candidato, que eu acho que dá para a gente passar aí para frente e ir para as inscrições. Então, vamos lá, inscrições. As inscrições Lembrando aí, pessoal, quem quiser perguntar, pode perguntar durante a live aí, fiquem à vontade. Nós estamos aí para matar as dúvidas de vocês, tirar as dúvidas de vocês. Se você tiver algum conhecido aí que tem como fazer essa prova, que você acha que é interessante, pode mandar para ele lá também. A gente que vai ser interessante ele estar sabendo as regras do jogo. As inscrições. Aí esse é um ponto importantíssimo. Quando começam as inscrições? Como que eu vou fazer para me inscrever? O que eu preciso de fazer? Primeiro passo, ele vai dar o site. O site é www.ingressinamarinha.mar.mil.br. Então você vai ter que clicar nesse site. Quando? No período de 8 horas da manhã, no dia 24 de maio, e até 23h59 no dia 13 de junho. Então, as inscrições vão de 24 de maio a 13 de junho. Então, o que acontece? Você tem que estar atento a isso. Se você realmente quer fazer esse concurso, esse é o momento. Você vai lá no dia 24, já se inscreve, já começa lá, já paga a taxa, que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, e vai para frente. Tem que acessar, digitar os seus dados, o pagamento pode ser efetuado por débito. Olha aí, Rafael, o item que você falou, muito importante, vale frisar aqui, item 3.2.6. As solicitações de inscrição via internet, cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no subitem anterior, não serão aceitas. Olha aí. Então, aquilo que você acabou de falar. Quem for pagar por aplicativo de facilidades bancárias, toma cuidado com o prazo que esses aplicativos exigem para processar o pagamento. Procurem pagar o mais rápido possível, logo após o momento da inscrição, que aí não vai ter erro. Após efetuado o pagamento, os candidatos deverão guardar o respectivo comprovante para possível necessidade de futura comprovação do pagamento. Então é importante guardar o comprovante. Aceita a inscrição com comprovação do pagamento da inscrição, o candidato será incluído no cadastro de inscritos. Então, a partir desse momento, o candidato entra para o cadastro de inscritos. Isso daí são como é que fala? São características aí da inscrição. Quando o cara vai estar inscrito, a partir do momento da inscrição. Mas vale aquela máxima, né, Rafael? O candidato preocupado, ele vai ler o edital ou assistir o nosso vídeo para matar suas dúvidas. A partir do momento que abrir a inscrição, ele vai correr lá, vai se inscrever e vai pagar a taxa. Ele já está inscrito. Preencher os seus dados corretamente, os dados documentais, inclusive. Tendo algum problema nesse preenchimento, quem tiver problema, procura a gente tira suas dúvidas. Isso está no edital também. Dá para alterar enquanto não começa a prova. E também, né?
Ó, o candidato deverá verificar a confirmação de sua inscrição no site do SSPM, na internet, no link concursos externos, a partir do 10º dia útil subsequente ao pagamento da taxa. Então, galera, isso é uma coisa importante. Sabe que sistemas de internet eles são muito falhos. Às vezes eles são falhos. É óbvio que a Marinha ela vai trabalhar para que isso não falhe. Mas você efetuou a sua inscrição e pagou a taxa, conta 10 dias úteis e vê se a sua inscrição ela foi efetivada no site do SSPM, que é o Serviço de Seleção para a Marinha. Isso está em negrito no edital, então é um item importantíssimo. Beleza? Próximo item. Se após a verificação disposta no item anterior, o candidato constatar que não confirmou o pagamento, a não confirmação do pagamento da inscrição, poderá interpor requerimento até o 20º dia útil subsequente da data limite do pagamento. Após esse período, os requerimentos referentes à não confirmação da inscrição ou pagamento da taxa de inscrição não serão aceitos. Então, você se inscreveu e o site ele não confirmou a sua taxa, você pode contestar isso daí junto ao SSPM. Você vai ter um campo lá para você contestar. Então tem que ter atenção, gente. Esses itens eles não estão em negrito no edital à toa. Isso está em negrito porque isso acontece, tá? Pode acontecer com você e você tem que estar atento a isso. Se inscreveu, corre lá e verifica se a sua inscrição, inscreveu e pagou. Se inscreveu e pagou, verifica se a sua inscrição foi efetivada, tá? O candidato preocupado, ele tem que fazer isso daí. Próximo item aí, ó. Caso o pagamento tenha sido feito em duplicidade, o candidato poderá interpor requerimento em uma das OREL do anexo 1. As OREL são os lugares onde o candidato ele pode estar se comunicando com o certame, tá? E solicitando devolução do valor. Isso são especificidades, tá, pessoal? Acho que a gente pode estar pulando isso, né, Rafael? Caso o pessoal tenha dúvida aí, pode entrar em contato com a gente. Vamos para as partes mais importantes do edital. Então vamos pular lá para a isenção? Vamos, bora para a isenção. Então, a isenção do pagamento de taxa de inscrição. O que é isso daqui? Eu vou abreviar aqui, né? Rafael, entre os dias só antes de ir para a isenção, a parte da inscrição que é importante, aqui está em negrito, a gente tem que ler. Ó. O comprovante de inscrição estará disponível na página do SSPM ou nas OREL em data a ser divulgada por comunicado. Então, pessoal, o concurso ele vai funcionar da seguinte forma. Você se inscreve, paga a sua inscrição, verifica lá se você foi cadastrado, tem que fazer isso daí até o 10º dia útil. E é o seguinte, vai ter um comprovante de inscrição, que é uma coisa que você vai imprimir, vai ter que levar isso para o dia da sua prova. Isso daí vai ser divulgado no comunicado aos candidatos. Onde que é publicado isso? Na página da sua inscrição no SSPM. Então, o candidato ele tem que estar ali, tem que ser amigo da página, gente. Aquela página ele tem que estar nos favoritos dele. Por quê? Porque tem que ficar dando F5 naquela página a todo momento. Até porque nós estamos em tempo de pandemia. O concurso ele pode mudar as suas datas de realização de provas. Ele pode mudar, não sei, localidade de realização de provas, dependendo do número de inscrição. A gente não sabe dizer isso daí. Isso daí são coisas que a Marinha pode colocar depois. Então, o candidato ele tem que ficar dando F5 ali. Tanto para tirar esse comprovante de inscrição, quanto para outras informações. Aonde que sai isso? No comunicado aos candidatos. Agora a gente já pode ir para a isenção. Isso, a isenção, eu vou resumir aqui, é o seguinte, entre os dias 24 de maio e 4 de junho, o candidato que desejar solicitar a isenção deverá, vamos devagar, mas eu pulei um pouquinho aqui. Em conformidade com a lei, exige o quê? Que haverá isenção do valor da taxa. Então, se você julgar que você não tem condições de pagar a taxa, mas aí não é julgar, tem uma lei para isso. Uma lei, que é a Lei 13.656. Nessa lei, ela vai descrever o seguinte, se você não tem condições de pagar a taxa, você será isento, ou seja, você não vai precisar de pagar. Simplesmente vai fazer a prova do concurso sem precisar de pagar. Mas você tem que correr atrás aqui de algumas coisas para poder ter essa possibilidade de não pagamento. Então, o que é isso? Você tem que ter uns pré-requisitos. Que ele fala lá, ó, para isenção da taxa para os candidatos que pertencem à família inscrita no cadastro único para programa social familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo, bem como para os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Então, se você tem um desses 3 pré-requisitos, que é a sua renda mensal menor, né, do que meio salário mínimo per capita por pessoa, se você já está cadastrado no programa social que chama CadÚnico,
e se você é doador de medula óssea, entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Esse item eu até nem sabia, estou sabendo agora, essa questão da medula Eu óssea. sabia, eu sabia. Eu sou doador de medula. Então, pode pedir isenção se você fosse ser marinheiro, não sabia. Não só para esse, para qualquer concurso público, né? Não é só para marinheiro, não. É, Tá vendo? é, Então é isso, É pessoal. Acho que vantajoso, o então. Rafael resumiu bem. A isenção é para quem tem cadastro no Cade Único, quem tem a renda familiar abaixo do que está estabelecido em lei, ou até o limite, né, o limitante aí do que está estabelecido em lei. E isso tem que estar muito bem, como é que fala, regulamentado. Então, isso também vai estar onde, gente? Onde que vai estar as etapas de pedido de isenção? Está tudo aqui no edital, a gente já leu aqui, o Rafael leu, que vai ser a partir do dia... Cadê, Rafael? Você leu aqui? Entre os dias 24 e 4 de junho, o candidato ele tem que solicitar. E tem que estar dentro das normas, gente. Não adianta pedir isenção sem estar dentro da norma ali, sem ter o Cade Único, sem ser doador de medula óssea. Tem que estar certinho. E aqui fala, podemos passar, mas só aqui fala que você vai ter que comprovar isso, né? Você vai ter que ter documentos comprobatórios. E ainda você vai ter que ir no site da Marinha e fazer lá, inserir os documentos. Então não é de qualquer jeito, não. Beleza? Vamos passar então. Vamos para... lembrando, pessoal, a taxa de inscrição para o concurso esse ano é R$40. R$40. Então, se você está pensando em se inscrever, já vai reservando essa taxa aí ou já vai preparando os documentos necessários para fazer o pedido de isenção. Caso vocês tenham dúvidas aí de como pedir isenção, não deixe de entrar em contato com a gente. Entra em contato com a gente pelos canais, estamos no Instagram, YouTube, estamos também na nossa página pessoal, que nós vamos divulgar aí. E entre em contato com a gente que a gente pode tirar as dúvidas de vocês. Show. Próximo item, identificação do candidato, né? O candidato deverá apresentar em todas as etapas o comprovante de inscrição, documento de identificação original. Então, é aquele documento que vai identificar que você é você, né? Então, isso daí, em todas as etapas, você vai ter que ter lá um documento de identificação. Isso é comum em qualquer concurso público, para saber que você realmente está efetuando aquela parte do processo, que é você que está fazendo a prova, é você que está fazendo o teste físico, lá na frente nós vamos escrever, é você que está fazendo os exames, então você vai ter que estar identificado ali. E aí ele vem falando o que são Rafael, tem uma parte importante aí que alguém pode estar se perguntando, que hoje em dia já existem documentos digitais. Se não me engano, a CNH já existe. O passaporte eu não tenho certeza. Mas aqui está dizendo o seguinte, ó, serão considerados válidos os documentos originais de identidade em meio físico, não sendo aceita identificação em formato digital. Tá? Isso daí eu creio que a Marinha seguindo em relação a isso é para evitar falsificação digital, esse tipo de coisa. Tá? Então tem que ser em meio físico, tá, pessoal? Apesar do meio digital já valer para algumas instâncias, esse edital, que a regra do jogo desse concurso que vocês vão prestar, exige esses documentos em meio físico. E não vão ser aceitas cópias também, tá, gente? Nem se for autenticada, ainda que autenticada. Beleza? Nem protocolo de solicitação de renovação. Tem que estar com o documento em dia, gente. Se o documento tiver data de validade, ele tem que estar com o documento em dia. Lembrando que a validade para RG são 10 anos. Então, para aqueles candidatos que têm o RG muito de criança, né? Isso é muito comum em concurso. Aí a identificação fica prejudicada ali. O candidato criança, a identificação fica prejudicada. Já vai procurando regularizar a situação do RG agora, ou se você está em processo aí de tirar uma carteira de habilitação, pode usar a habilitação, ou se já acabou de se alistar e obteve a dispensa do Exército, está com certificado de reservista com foto, leva o certificado de reservista, não tem problema. Aquilo é válido como documento de identificação. Tem que ser em meio físico. Show. Olha aí, Rafael, posso continuar também? Deixa eu continuar aqui. Ó. Vai lá. Não serão aceitos, gente, presta atenção, as pessoas costumam confundir documentos de identificação com outros documentos existentes. Vamos lá. Não vai ser aceito certidão de nascimento, CPF, título eleitoral, carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade ou nem documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados. Esses documentos aí, em sua maioria, eles não têm foto. O CPF não tem foto, certidão de nascimento não tem foto, título eleitoral também não tem foto, carteira de estudante tem foto. Só que carteira de estudante ela não é emitida por nenhum órgão nacional, gente. Então ela não vale como documento de identificação. Eu poderia fazer uma carteira de estudante para mim com a foto do professor Rafael Sequim, fazer uma prova no lugar dele, então não vale. A gente tem que pensar assim, tá? Na hora do concurso tem que pensar assim.
bem como não vai ser aceita aquela sua identidade no qual você colocou no bolso, amassou, molhou, caiu dentro d'água, alguém te jogou na piscina, tá? Tem que ser uma identidade ali visível, legível, dentro do que está estabelecido aí no edital. Não vai adiantar chorar no momento do concurso. Então se prepare agora, prepara seu documento aí para você não sofrer no dia do edital, porque não vai adiantar nada você estudar com a gente, estudar no Sou Marinheiro e chegar no concurso e não ter a sua identidade para provar que você é você. Beleza, aí um ponto aí para finalizar essa parte aí da identificação é caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar na data da realização o documento por motivo de extravio, perda, roubo ou furto, depois ele vai ter a possibilidade de fazer isso. Então o que vai acontecer? Vai ser feito lá no momento do concurso, vai ser feita uma identificação dele e depois que ele fizer a prova, ele vai ter que procurar uma instrução da Marinha que vai estar descrita e ele vai ter que apresentar o documento novamente. Então ele vai ter um prazo ali, no prazo aqui fala de 90 dias, para poder ir lá e fazer, expedida a no máximo 90 dias antes da referida data para que seja submetida a identificação especial, compreendendo coleta de dados, assinatura, fotografia ou filmagem. O documento de identificação especial e o documento de registro de ocorrência deverão ser obrigatoriamente apresentados para a realização. Então ele vai ser ali identificado, vamos tirar a foto dele e tal. Ele não vai deixar de fazer a prova por isso. Mas é importante você já estar com o seu documento tranquilo ali para não ter esse tipo de problema. Isso. Agora vamos falar especificamente. Eu acho que a live vai acabar daqui a pouco. Ela fica 1 hora e ela vai cair. Então a gente tem que finalizar. Vamos lá. Então vamos falar desse item 5 aqui. O que é o item 5? É as etapas do concurso. Ó. O concurso público é constituído da seguinte etapa. Isso aqui é o mais importante. Uma das coisas mais importantes. Não mais, mas uma das. Primeiro, prova escrita. Objetiva de caráter eliminatório com 50 questões. Então, olha lá. São 50 questões. Como serão essas questões da prova? Serão questões de conhecimentos gerais das disciplinas de matemática, português, ciências, que aí vai entrar física, química e inglês. Então, esse aqui é o básico para você fazer qualquer curso, qualquer prova. O que vai cair? Vai ser o quê? Uma prova de 50 questões, a qual nós vamos ter questões de matemática, português, ciências, que aí vai contemplar física e química, ou seja, a biologia está fora, e inglês. São essas 4, 5 disciplinas aí que vão estar caindo na sua prova. E são 50 questões. Além disso, vai ter o quê? Vai ter uma verificação, eventos complementares, verificação de dados bibliográficos. Nós já comentamos lá atrás. Vai ver se você teve algum, está participando de algum processo criminal, alguma coisa, vai ter uma verificação. Tá? Depois, inspeção de saúde. Vai ter um item aqui só para tratar de inspeção de saúde. Mas aqui ele está citando, ele está começando a falar. Teste físico, o famoso TAF, que você vai ter lá também. Nós vamos estar discutindo aqui quanto que você vai ter que correr, se você vai ter que nadar ou não vai ter, nós vamos estar falando também. Verificação psicológica, ver se você tem os requisitos ali psicológicos para estar sendo militar. E processo de heteroidentificação complementar e autodeclaração, que é o último item aí. A verificação de documentos também, você acabou pulando aí, Rafael. A verificação de documentos é onde o certame vai verificar aqueles documentos que você declarou no momento da inscrição. Tem isso aí também. A prova escrita objetiva terá caráter eliminatório e classificatório. E os eventos complementares são de caráter eliminatório. Então, na verdade, a prova objetiva que vai te classificar. Como vai se dar a classificação? Pela nota da prova objetiva. Os outros itens, né, que a gente acabou de falar, a verificação, tá, eles serão somente eliminatórios. Então, você concluiu, você está apto. Vai ser apto ou inapto, não vai ter nota, né? Já a prova, sim, vai ter a nota, e é isso que vai tirar uma nota ser mal classificado e achar que no TAF, por exemplo, na corrida, você vai passar de outros candidatos. Você não vai. O que vale é só a nota da prova. As seguintes são etapas complementares e que você vai ter ali que cumprir só como apto ou inapto. Esse ponto é muito importante, ó. É de responsabilidade do candidato inteirar-se das datas, horários, locais das realizações dos eventos. Então não adianta botar a culpa na Marinha de que você não sabia a data da prova.
ou não adianta saber que você não sabe o local da prova. Isso é da sua responsabilidade. A Maria não tem como se responsabilizar por isso. Tem que procurar saber onde estão os locais, as datas e tudo direitinho. No item 6, aí agora nós vamos entrar na prova específica. Olha só, nós falamos que são 4 matérias que vão cair. Matemática, física, química, português e inglês. São 15 questões de português, 15 questões de matemática, 15 questões de física e química. Aí você pode fazer a pergunta: ah, professor, metade cada uma? 7 para física e 8 para química? Não, isso aí não vai ser. Não tem, ele não descreve. Não tem regra, Pode ser não tem regra. 14 de física e uma de química. Quem vai decidir é a Marinha. Mas por experiência, né, que a gente já trabalha, já vê a prova já há muitos anos, por experiência nós sabemos que é metade, metade. Aproximadamente 8 de física e 7 de química, às vezes um pouquinho mais de química, mas praticamente ali vai ficar 50%. Às vezes um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas é mais ou menos 50%. Por isso as duas matérias são importantes. Sim. Aproveitar que a gente está parando aqui, eu vou fazer um comentário mais sobre as matérias. Olha só, todas as matérias do concurso, qualquer concurso que você for fazer, elas são importantes, porque é classificatório. O que significa ser classificatório? Não adianta nada você ir bem em matemática e não acertar o mínimo de questões de química, ou não fazer as questões suficientes para você estar classificado. Então você deve dar importância no seu estudo em todas as disciplinas. Na matemática, no português, na física, na química e também no inglês, para você ser bem classificado e conseguir a sua vaga ali, uma das 750 vagas, que é muita vaga, mas você tem que estar ali preocupado com todas as matérias. E Rafael, esse item 6, ele é bem extenso. Eu acho que na próxima live, na live de amanhã, pessoal, a gente pode continuar com esse item. O que você acha? Fechado, então. Então, ó, vamos estar parando a nossa live aqui. Na próxima live, não percam. Por quê? Porque na próxima live que a gente vai estar descrevendo. Até agora a gente falou de itens mais introdutórios. Agora, na próxima live vai ser a live. Por quê? Porque a gente vai falar das matérias, como é que vai funcionar, o quantos pontos vai valer a prova, como que vai ser a classificação, como que vai se dar, por exemplo, o desempate entre candidatos. Isso é importantíssimo. E a gente vai dando aqui também algumas dicas para vocês. Então, olha lá, se você quiser participar na próxima live, nós vamos estar dando algumas dicas de o quê? De como você vai poder potencializar isso daí, aonde você vai pender ali a sua preocupação para poder potencializar a sua aprovação. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Não percam. A próxima live vai ser amanhã, né, Rafael? Amanhã é a nossa próxima live. Continuaremos aí discutindo o edital. E lembrando, o edital são as regras do jogo, pessoal. Vai entender ele que vocês vão se dar bem na prova. Muitos são eliminados por causa da não leitura no edital. Então a gente está aqui se disponibilizando. Nós, o Sou Marinheiro, além de nos doarmos aí para ensinar vocês física, química, matemática, língua portuguesa, a gente está aqui para ensinar você todos os itens do edital. Entra aí para tirar dúvidas, entre em contato com a gente no canal. E também, Paganha, já quero levar aqui já para a galera começar a pensar aqui que nós vamos fazer uma semana da EAN. Então você já vai pensando em breve, é coisa nova que vai aparecer uma semana da EAN, uma semana da Aprendiz Marinheiros, onde a gente vai estar discutindo aqui vários pontos importantes e aguarde, isso vai ser aí de grande valia para a galera que quer tentar essa prova. Show de bola. Então, fechou? Valeu. Um grande abraço, Tamo pessoal. junto. Até amanhã.